Pessoal, vou mostrar aqui para vocês, vou tentar ser o mais sucinto possível, mostrar como a ferramenta funciona, tá? E como vocês podem consultar as informações e depois eu vou tornar vocês editores. Por enquanto eu só criei um acesso para vocês visualizarem a planilha, mas depois eu torno vocês editores e aí cada um vai poder atualizar as atividades, escrever, comentar, enfim. Mas eu vou mostrar aqui, tentar ser bem rápido, como é fácil de pesquisar, ele é bem semelhante ao Excel e de acompanhar aqui as atividades. No caso, o planejamento de marketing ele está dividido em dois objetivos estratégicos, tá? Um primeiro, quando você coloca o cursor aqui em cima, tá verdinho aqui, ele já aparece toda a descrição. Então, primeiro objetivo estratégico, divulgar, estruturar a produção de conteúdo da Iolo junto a grupos parceiros da área de turismo. E aqui embaixo a gente tem todas as atividades, tá? Todas as atividades aqui foram listadas, contemplando o alcance desse primeiro objetivo. Nós temos aqui embaixo o segundo objetivo estratégico, né? Você veja que eu coloco o cursor aqui em cima do mouse e aparece a descrição do que é o objetivo, e embaixo todas as atividades também. A outra coluna que nós temos aqui do lado, tá? Depois vocês vão poder editar também, por enquanto vocês só estão como visitantes, mas nessa colunazinha aqui, ó, onde tem esse maisinho, iniciar conversa, essas que tem um balãozinho que já tem aqui o número de conversas iniciadas, foram as ações, foram atividades que eu coloquei uma descrição, tá? Quando a gente clica em cima, abre aqui a informação. Então, por exemplo, nessa atividade do cadastramento dos parceiros e dos roteiros, eu cliquei ali no balãozinho azulzinho, e aí eu coloco uma descrição explicando melhor sobre o que é essa atividade, né? Como vai funcionar, o que é que foi previsto aqui. Então, quando vocês quiserem saber mais e aparecer esse balãozinho com um número, né, esse balãozinho azul, basta clicar e vai ver o que é que eu escrevi. E aí, consequentemente, depois, quando vocês escreverem, né, cada um pode escrever outros comentários, funcionam como um chat, e aí a gente vai discutindo aquela ação pontual, colocando observações, comentários, dicas, sugestões, problemas relatados, enfim. Então aqui vocês já podem clicar e vão ver quais as observações que eu fiz. Nessa outra coluna de subelementos é basicamente a coluna de subtarefas, tá? Então, essas quatro primeiras eu dividi a atividade em cinco, né? Então, tem cinco subtarefas que contemplam a execução dessa atividade em resumo aqui. As outras, vocês podem ver aqui, ó, que não tem. Então, consequentemente, obviamente, a atividade em si, resumo, já é a que precisa ser executada. Mas quando a gente clica aqui, ó, em expandir subitens, então a gente vai poder ver como está prevista a execução dessa atividade principal. Apresentação da Iolo a empresas que fazem roteiros turísticos. Então, para executar essa atividade aqui, resumo, então a gente precisa desenvolver uma apresentação em vídeo, desenvolver uma apresentação física, desenvolver um folder para panfletagem, desenvolver uma landing page de cadastro e fazer o agendamento com empresas, tá? Os responsáveis, então tem as colunas. Até então, o único responsável aqui que eu estou listando sou eu, né? Estou representado aqui pela Startup 60, que é a minha empresa. Mas, consequentemente, as atividades que vocês venham participar, vocês vão aparecer aqui também, tá? Então, clicando nesse maisinho aqui, a gente vai poder, ó, colocar se vai ser o Rodrigo, eu coloquei aqui a Duda Farias, mas pode ser as pessoas que forem designadas aqui como responsáveis pelas atividades, tá? Então, vou fechar aqui, clica em subelementos, recolhe os subitens, tá? Aqui, mais a mesma coisa, né? A pessoa, no caso, é a pessoa responsável por executar a atividade, mas nesse caso, como é uma subtarefa, eu coloquei a pessoa aqui dentro, tá? E não na atividade em resumo. Nós temos o status, então a apresentação da Iolo, aí isso aqui já está em andamento, porque a gente já está fazendo algumas coisas para adiantar. Essas outras aqui estão paradas e essas esperam uma aprovação, que aí depois nós podemos conversar pelo grupo, até antes da nossa reunião, e já ir aprovando algumas coisas que podem ser adiantadas, tá? E aí, para mudar o status, é bem simples, ó. Quando a gente clica aqui em cima, já tem todas as opções de status. Concluído, em andamento, parado, aqui é neutro, né, quando não tem nenhum status, e esperando a aprovação. Então, se eu quiser mudar em andamento para concluído, ó,
Mudou. Para voltar, mesma coisa. Clica, volta, coloca em andamento. A timeline, também bem simples, são as datas que eu estabeleci para a execução de cada uma das atividades aqui. E depois, cada um de nós, quando estivermos editando aqui o planejamento de marketing, de acordo com as responsabilidades de cada um, podemos definir as datas. Mas aqui já está definido um período de 10 a 31 para resolver essas atividades que correspondem à apresentação da IOLA a empresas que fazem roteiros turísticos. Tá? Prioridade é outra coluna, semelhante à de status. A gente pode estabelecer uma prioridade alta, média ou baixa para dar prioridade às atividades. As metas que estão previstas, né? Então, de acordo com cada uma das atividades, nós temos metas estabelecidas, como, por exemplo, cadastrar usuários participantes dos roteiros, né? Que são aquelas pessoas que já estão participando dos roteiros das empresas parceiras, que a gente vai buscar parceria. Então, a gente tem uma meta de cadastrar 200 usuários. Cadastramento dos parceiros e dos roteiros. Cadastrar pelo menos 15 roteiros com esses parceiros que a gente vai estabelecer. No caso, vai fazer parceria, né? Se vocês clicarem aqui, ó, no balãozinho, mais uma vez, vai ter uma explicação aqui, falando como vai funcionar, né? Enfim, o que é que está sendo previsto. Eu até botei aqui custo estimado por roteiro, será considerado um mínimo de 15 roteiros, enfim. Aconselho vocês a lerem para poderem entender bem até como foi estimado o custo para a execução dessa atividade. Aqui a gente tem o orçamento de implantação, uma coluna também baseada em estimativas. Óbvio que quando estivermos nos debruçando mais sobre esse trabalho, vamos refinar, porque vamos estar pegando orçamento aí com gráficas, com prestadores de serviços, enfim. O custo mensal, que são gastos que a gente vai ter, né? Como, por exemplo, a assinatura do banco de dados, né, da Iolo, serviço de gestão de redes sociais, né, de edição de vídeos, edição de fotos, enfim. Nós temos a coluna de observações e, basicamente, aqui no segundo objetivo estratégico, segue as mesmas colunas. Para vocês navegarem, ó, aqui embaixo a gente tem essa barrinha, é só rolar para o lado, assim como é no Excel, e a gente vai vendo coluna por coluna, tá? Então, assim, para começar e para visualizar, é bem simples e, consequentemente, essa ferramenta, esse WorkOS, ele vai ajudar muito o nosso trabalho, vai integrar todas as nossas comunicações, vai permitir que a gente tenha um dinamismo gerencial muito maior e sejamos muito mais eficientes, tanto para planejar quanto para executar e controlar, ok? Então, vou encerrar aqui e espero que esse vídeo é básico, mas ele já mostre para vocês como navegar aqui e entender as principais funcionalidades. Só um detalhe, aqui em cima nós temos algumas telas de visualização, então se vocês quiserem ver uma timeline, a gente tem uma timeline aqui com um gráfico de Gantt, né? Então dá para ver aqui, por exemplo, como está a distribuição das atividades ao longo do tempo, tá? Nós temos também aqui as despesas, então nós temos a coluna grupo, as despesas tanto para o primeiro objetivo estratégico quanto para o segundo objetivo estratégico, então isso vai ser muito importante para a gente ter uma noção também. Esse quadro Kanban aqui, ele é distribuído, ele é semelhante ao Trello, né? Então ele é distribuído por cards, então recomendo também que vocês leiam, que vocês deem uma olhadinha, ele é bem interessante. Nós temos aqui alguns filtros, é possível filtrar e verificar os cards de acordo com os filtros estabelecidos. Aí temos o gráfico de Gantt, né? Ele aqui já realmente estilo cronograma, então fácil. Você clica aqui no ajuste automático, né? Se a gente quiser ver por semanas, então dá para visualizar tudo aqui, as atividades distribuídas de acordo com os prazos ao longo do tempo por essas barrinhas, ok? Então é isso, espero que ajude e com o passar dos dias a gente utiliza, todos nós utilizando esse WorkOS, vai ficar muito mais fácil de entender e de manusear.